Amém? Amém? Can anybody say amen to that? Alguém pode dizer amém para isso? Amen. All right, the Lord spoke to me yesterday. O Senhor falou comigo ontem. He spoke to me about the Brazilian way. Ele falou sobre o jeitinho brasileiro. And I didn't know what the Brazilian way was. E eu não sabia o que era o jeitinho brasileiro. How many of you know what the Brazilian way is? Quantos de vocês Raise your sabem hand. o que é o jeitinho brasileiro? Levante a sua mão. You know more than I do. Vocês sabem melhor do que eu. Today, Hoje, God is going to establish a new Brazilian way. Deus vai estabelecer um novo jeito brasileiro. Today. I would like everyone who is 40 years old or younger to stand. Eu quero que todo mundo aqui que tem 40 anos ou 40 years or younger. 40 anos ou menos que se levante. Wow. 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 Let me tell you something. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. God is going to mark you today. Deus vai marcar vocês hoje. You are going to be marked by God. Vocês serão marcados por Deus. Because you are going to move into positions of power and influence. Porque vocês vão ser movidos para posições de poder e influência. You are the next generation of leaders. Vocês são a próxima geração de líderes. And because of what God is going to do in you today, e pelo que Deus vai fazer aqui com vocês hoje, Brazil will never be the same tomorrow. Brasil não será o mesmo amanhã. Amém. 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 Alguém pode pegar o rolo de papel ali, os atalais, alguém, pessoal do Recri? If you've got your Bibles, I want you to turn to Exodus chapter 6. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 6. Exodus chapter 6, 1 through 9. Êxodo 6, 1 ao 9. And I'm going to read this. E eu vou ler isso. Are you ready? Estão prontos? First, I want to tell you what happened. Primeiro, deixa eu te falar o que acontece. Moses has a revelation from God. Moisés recebe uma revelação de Deus. God says, Moses, I'm going to use you to deliver a nation of people. Deus diz para Moisés, Moisés, eu vou te usar para libertar uma geração de pessoas. Moses said, well, I'm nobody. Moisés diz, eu não sou ninguém. I've lived on the backside of the desert. Eu moro do outro lado do deserto. I don't even own my own business. Eu não sei nem qual é o meu negócio. I'm an employee of my father-in-law. Eu sou empregado do meu sogro. And I can't talk. E eu não posso falar, não sei falar. God says, that's no problem. I got a speaker for you. Deus fala, não tem problema, eu vou trazer alguém para falar por você. His name is Aaron. Seu nome é Arão. And so Moses goes to Israel, goes to Egypt. Então Moisés vai para o Egito. And he speaks to all the people who have been slaves for 400 years. E fala para todas aquelas pessoas que tinham sido escravas por 400 anos. They were slaves in an Egyptian system. Eles estavam escravos no sistema egípcio. And the one thing about the Egyptian system, e uma coisa a respeito do sistema egípcio, and the Babylonian system that exists today, e do sistema babilônico que existe hoje, is it will always enslave you. E que eles sempre vão te escravizar. Amen. Amém. So he goes and he tells the people, God is going to deliver you. Sorry. God is going to set you free. Deus está dizendo que Ele vai te fazer livre. He said he's going to set you free. Ele vai te fazer livre. Everybody says, "Oh, this is wonderful." Todo mundo fala, nossa, isso é maravilhoso. Then Moses goes to Pharaoh. Então Moisés vai até o faraó. And he says, Pharaoh,
let my people go. Então ele fala: Faraó, deixa meu povo ir. And Pharaoh says, I'm not going to let him go. Então o Faraó fala: eu não vou deixar eles irem, Because the entire Egyptian economic system porque aqui no sistema egípcio econômico, is built on the backs of my slaves. ele é construído sobre os ombros desses escravos. He said, not only am I going to not let him go, Então eu não vou não só não deixar eles saírem, but I'm going to make their work harder. mas eu vou fazer eles trabalharem mais duro. Now, Moses was a pretty unpopular guy. Então Moisés era um homem, Unpopular. não era um homem popular, Because all of a sudden the people that he's supposed to bring to the freedom porque o que eles achavam que ele ia trazer para eles a liberdade, are now having to work even harder than they did before. agora por causa dele, eles estavam trabalhando mais duro do que eles sempre tiveram que trabalhar. So the Israelites didn't like Moses. Então os israelitas na verdade não gostavam de Moisés. Pharaoh, of course, didn't like Moses. Faraó não gostava de Moisés, com certeza. Because Moses became a threat to his economy. Porque Moisés se tornou um problema para a economia dele. Moses, in Exodus chapter 6, Moisés, no capítulo de Êxodo 6, is complaining to the Lord. estava reclamando para Deus. I left my nice safe job on the backside of the desert. Eu deixei meu trabalho seguro lá no escondido do deserto Now nobody likes me. e agora ninguém gosta de mim. And this is what God says to him in Exodus chapter 6. E isso é o que Deus fala para ele no capítulo de Êxodo 6. Then the Lord spoke to Moses. Então disse o Senhor a Moisés: Now you shall see agora verás o que hei de fazer, what I will do to Pharaoh. o que hei de fazer a Faraó. Under compulsion he will let them go. Pois por uma poderosa mão os deixarei ir. Under compulsion he will drive them out. Sim, por uma poderosa mão os lançará da sua terra. God spoke further to Moses Falou mais Deus a Moisés and said to him, e disse-lhe: I am the Lord. eu sou Jeová, eu sou o Senhor. Now repeat that. I am the Lord. Eu sou, repete comigo, eu sou o Senhor. And I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó as God Almighty. como Deus Todo-Poderoso. And that Hebrew word for God Mas pelo meu nome, Jeová, is El Shaddai. é o Shaddai, That means God Almighty. ou seja, Deus Todo-Poderoso. But by my name, Lord, Mas pelo meu nome, Senhor, and that Hebrew word essa palavra hebraica is Jehovah. é Jeová. He said, by my name, Jehovah, they did not know me. Então ele falou: pelo meu nome, Jeová, vocês não me conheceram. God was revealing another facet Deus estava revelando a eles uma outra faceta of who he is. de quem ele é. And the way God reveals his character to us E a maneira como Deus revela o seu caráter para nós is his names. são os seus nomes. Jehovah Rapha, Jeová Rafá, God the healer. Deus que cura. Jehovah Jireh, Jeová Jireh, God the provider. Deus que provê. And this is Abraham, Isaac, and Jacob we're talking about. E isso é o que Abraão, Isaque e Jacó estavam falando a respeito. He said, they did not know me by my name Jehovah. Ele está falando: vocês não me conheceram pelo nome Jeová. God reveals different elements of his character to different generations. Deus revela diferentes partes do seu caráter para gerações diferentes. And he is revealing different characters, different parts of his character to us in this generation. E Deus está revelando diferentes partes do seu caráter, das suas características para essa geração. Do you know that there are two primary forces of the gospel today? Você sabe que há duas forças principais do evangelho hoje. Two forces of the gospel. Duas forças, duas fortalezas do evangelho. One is revival.
Um é avivamento. I love revival. Eu amo avivamento. Do you love revival? Você ama avivamento? Do you know that the nation of Brazil Você sabe que a nação do Brasil is known around the world as a revival nation? é conhecida ao redor do mundo como uma nação avivada? Did you know that? Você sabia disso? I know people from the United States that come here. Eu sei de pessoas dos Estados Unidos que vêm para cá. And when they go back, they always say the same thing. E quando eles voltam, eles sempre falam a mesma coisa. Why can't we have in the United States what they have in Brazil? Como que a gente não consegue ter nos Estados Unidos o mesmo que eles têm no Brasil? But there's another aspect to the gospel besides revival. Mas há um outro aspecto do evangelho além de avivamento. There's reformation. É reforma, There's transformation. transformação. And when you are in revival, Quando você está no avivamento, you don't have to leave revival to move to reformation. você não precisa sair do avivamento para ir para a reforma. You don't have to leave the touch of God. Você não precisa sair do toque de Deus. The revival that God brings to us. You don't have to leave that. O avivamento que Deus trouxe para a gente, você não precisa deixar ele. But there are leaders in this meeting today Mas há líderes nessa reunião hoje who are going to bring reformation to Brazil. que tem que trazer reforma para o Brasil. Now, what is E reformation? o que é reforma? It is a tangible expression É uma expressão tangível of God's will in the earth. do desejo de Deus na terra. It is a tangible expression of God's will É uma expressão tangível do desejo de Deus in the streets of commerce nos lugares de comércio, and in the halls of government. nas casas de governo. That's what reformation is. It's tangible. Isso é o que é reforma, é tangível. You're in the beginning stages of a reformation in Brazil. Vocês estão nos estágios iniciais da reforma no Brasil. Amen. Amém? He needs to bring his will to the earth. Ele quer trazer o seu desejo para a terra. We can't just come to church to be touched by the Spirit of God. A gente não pode só vir para a igreja para ser tocado pelo Espírito de Deus. We need to be touched by the Spirit of God on Monday morning. A gente precisa ser tocado pelo Espírito de Deus na segunda de manhã. We need to carry the presence of God with us into the courthouse, A gente precisa carregar essa presença de Deus para as casas de justiça, into the presidential palace. no palácio presidencial. This is a tangible expression of the will of God in the earth. Essa é uma expressão tangível do desejo de Deus na terra, da vontade de Deus na terra. And he uses people like you to do that. E ele vai usar pessoas como você para fazer isso. And reformation is a Reforma. long-term process. E reforma é um processo longo. When I was touched by revival, it happened to me like that. Quando eu fui tocado por avivamento, eu fui tocado assim. Who are the best leaders in reformation? Quem são os melhores líderes em reforma? They are those who have been touched by revival. São aqueles que foram tocados pelo avivamento. Now, the interesting thing about Exodus chapter 6 Então, algo interessante sobre Êxodo 6 is God goes on to say, I heard the groanings of the children of Israel. é que Deus fala que ele escuta o clamor dos filhos de Israel. He said, I heard their groanings. Eu escuto a murmuração deles. Many times God will hear the groanings of a nation. Muitas vezes Deus escuta esse clamor das nações. He'll hear your groanings in those private times of prayer, Ele escuta nos momentos privados de oração. crying out for the things of God to take place in your nation. Quando a gente ora para Deus fazer as coisas na nossa nação. And then he goes on to tell Moses all the things that he is going to do. Então ele começa a falar para Moisés todas as coisas que ele vai fazer. And this is what he says in these verses. E isso é o que ele diz nesses versos. He says, Moses, I don't care what the people think about Ele this. fala, Moisés, eu não me preocupo com o que o povo pensa a respeito disso. I don't care what Pharaoh thinks.
Eu não me preocupo com o que o faraó pensa. I am going to do what I desire to do. Eu vou fazer o que eu quero fazer. I am going to set them free. Eu vou fazer os livres. It does not matter what you think, Moses. Então não importa o que você acha, Moisés. It does not matter what the people think. Não importa o que o povo pensa. It does not matter what Pharaoh thinks. Não importa o que o faraó It pensa. does not matter what the generals of Pharaoh's army think. Não importa o que os generais do faraó pensam. These are my people and I'm going to set them free. Eles são meu povo e eu vou fazê-los livres. And we know what he did, right? E vocês sabem o que ele fez, não sabem? Amen. Amém? There's another aspect that we're all familiar with, and that is salvation. E tem outro aspecto que a gente é familiar, que não é só salvação. Salvation is the beginning. Salvação é o começo. You don't get to be a citizen of the kingdom of God Você não vai ser um cidadão do reino de Deus unless you first accept Jesus Christ as your Lord. a não ser que você aceite Jesus Cristo como seu Senhor. We all have to come in the same way, don't we? Todos nós temos que fazer da mesma forma, não é? Amen? Amém? But there's another force of the gospel Mas há uma outra força do Evangelho that is at work in our generation, que está trabalhando na nossa geração and that is the systems of God. e que são os sistemas de Deus. You're learning some about the systems of God today. Alguém ouviu aqui a respeito dos sistemas de Deus hoje? That's what Recree is about. Isso é o que sobre o que o Recrie é sobre. It's teaching us about the systems of God. Nos ensinar sobre os sistemas de Deus. And his systems E os seus sistemas bring blessing. trazem bênçãos. If you have a business, Se você tem um negócio, set your heart prepare seu coração to know the systems of God. para entender os sistemas de Deus. Where do you find the systems of God? Aonde você acha os sistemas de Deus? Amen? Amém? How do we know how God wants to deal with us? Como que a gente sabe o que Deus quer tratar com a gente? It's right here. Tá tudo aqui. The byproduct of the systems of God O subproduto dos sistemas de Deus is the blessing of God. são as bênçãos de Deus. When you align yourself with the systems of God, Quando você se alinha com os sistemas de Deus, you will align yourself, position yourself for his blessing. você alinha e se posiciona para suas bênçãos. There's another aspect of the gospel. Tem um outro aspecto do Evangelho, It's the presence of God. que é a presença de Deus. The presence of God. A presença de Deus. Why the presence of God? Por que a presença de Deus? Exodus chapter 33. Êxodos capítulo 37, I love the book of Exodus. 33. Eu amo esse livro. Exodus chapter 33, Êxodos 33, verse 15 and 16. verso 15 ao 16. Very interesting verse. É um verso muito interessante, um versículo muito interessante. Moses is again having a conversation with God. Então Moisés de novo está tendo uma conversa com Deus And he says this. e ele fala isso. For how then can it be? God was saying, I'm not going to go with you, Moses. Deus está dizendo, eu não vou com você, Moisés. These people frustrate me. Esse povo me frustra. Moses said, but Lord, if you don't go with us, Mas Moisés fala, Deus, se você não for conosco, don't send us up from here. não nos tira daqui. And he says something very profound. E ele diz algo muito profundo. The Lord said to Moses, Então Moisés lhe disse, I will also do this thing which you have spoken. se tu mesmo não fores conosco, For you have found favor in my sight. For you have found favor in my sight. This is 17. versículo 17. Ao que disse o Senhor a Moisés, farei também isso aos que têm dito. He goes on to say this. He says, Lord, don't send us up from here.
Então Moisés fala, não nos faça sair daqui if you are not going to go with us. se você não for conosco. He said, how can we be distinguished Porque ele fala, como que a gente vai se distinguir from all the other people on the face of the earth, de todos os outros povos da face da terra, except your presence go with us? exceto se a sua presença não for conosco? What is the thing that distinguishes you from everyone else in your O workplace? que distingue você de qualquer outra pessoa no seu ambiente de trabalho? What is the one thing? O que é essa única coisa? It is your desire for the presence of God. É o seu desejo pela presença de Deus. You carry His presence when you go into the workplace. Você carrega essa presença quando você vai ao seu trabalho. It's what makes us different. É o que nos faz diferentes. How many of you have ever experienced Quantos aqui já experimentaram? a promotion Já tiveram experiência de uma promoção that you did not think you were qualified que for? você achava que você não estava qualificado para Raise ela? your hand. Levante sua mão. What is that? O que você pensou? It is the favor of God. É o favor de Deus. It is the blessing of God. É a bênção de Deus. You didn't even think you were qualified. Você pensava que você nem era qualificado. There is the presence of God, É a presença de Deus. but there is also the principles of God. Mas também tem os princípios de Deus. And the principles of God will always produce life. E os princípios de Deus, eles sempre produzirão vida. They open you up to the creativity of God. Ele te abre para a criatividade de Deus. They open you up to the wisdom of God. Ele te abre para a sabedoria de Deus. The presence of God A presença de Deus and the principles of God e os princípios de Deus open you up to His wisdom. leva você para a sabedoria. Do you know that God is an expert in every occupation represented in this room? Você sabe que Deus é um expert em qualquer uma das tarefas, dos trabalhos representados aqui nesse auditório. He is an expert. Ele é um expert. If you're a lawyer, he is an expert in the law. Se você é um advogado, ele é um expert nas leis. If you're a medical doctor, Se você é um doutor, um médico, he is an expert in health. ele é um expert em saúde. If you're a father, Se você é um pai, he is an expert in fatherhood. ele é um expert em paternidade. Mothers, when your children take you beyond where you're capable, Mães, quando seus filhos fazem você achar que você já não é mais capaz, he has the answers for you. ele tem as respostas para você. He is an expert in every occupation. Ele é um especialista em qualquer ocupação. Does God care about business? Deus se preocupa com negócios. That's a question. Isso é uma pergunta. Deus se preocupa? Does God really care about business? Deus realmente se preocupa com negócios? Is He just interested in what takes place here on Sunday morning? Ele está interessado com o que acontece aqui no domingo à noite. Is it possible É possível that the God of the universe actually que cares o Deus do universo de verdade se preocupa about what takes place in your life com o que isso acontece na sua vida, on Monday through Saturday? de segunda a sexta? Is it possible? É possível? Let me give you a couple of scripture verses. Deixa eu te dar alguns versículos. Proverbs chapter 16, Provérbios 16, verse 3. versículo 3. Here's what it says. Isso é o que diz: Commit your works to the Lord, entrega ao Senhor as tuas obras, and your plans will be established. e os seus desígnios, seus planos serão estabelecidos. Do you know what the Hebrew word for works is? Você sabia qual que é a palavra hebraica para trabalho? It is business, occupation, workmanship. Trabalho. Business, occupation, workmanship. You want to know how to make a profit in business? Você quer saber como você faz lucro nos negócios? This is really simple. Isso é realmente simples. If you don't make a profit, Se você não tem lucro, you're not going to have a business. você não vai ter um negócio. Amen? Amém?
If you happen to be an employee, if you work for somebody, Se você trabalha para alguém and your business does not make a profit, e seu trabalho não tem lucro, you won't have a job. você não tem um emprego. Amen? Amém? Does God care about profit? Deus se preocupa com lucro. He is so smart. Ele é inteligente, ele é muito esperto. This is what he says in Isaiah 48, verse 17. Isso é o que fala em Isaías 48:17. Thus says the Lord, your Redeemer, Então fala o Senhor, o seu Redentor, the Holy One of Israel. o Santo de Israel: I am the Lord your God, Eu sou o Senhor, o seu Deus, who teaches you to profit. que ensina o que é melhor para você. Nessa versão é que te ensina a ter lucro, a prosperar, Who leads you in the way you should go. que o dirige no caminho que você deve ir, Who teaches you to profit. que te ensina a prosperar, a ter lucro. Can you imagine? God will teach you how to make a profit. Você pode imaginar Deus te ensinar a ter lucro, But there's more. mas tem mais. I hear, ever since I've come here today, this week, when I arrived, Quando eu cheguei, Brazilians started saying to me the economy is really tough. as pessoas começaram a dizer que a economia do Brasil estava realmente ruim. And I was thinking about that this morning. E eu estava pensando sobre isso essa manhã. And I want to ask you a E question. eu quero te fazer uma pergunta. Which economy are you talking about? De qual economia você está falando? Because you realize there are two economic systems. Porque você precisa entender que tem dois sistemas econômicos. Which economy are you referring to? De que economia você está se referindo? Would it be the economy of Brazil? Você está se falando da economia do Brasil? Yes. Sim. But you, if you're a citizen of the kingdom of God, Agora, se você é um cidadão do reino, it does not matter what the economy of Brazil is like, não importa o que a economia do Brasil está passando. because you live by a different economic system. Porque você vive por um sistema econômico diferente. You live by the economic system of the kingdom of God. Você vive pelo sistema econômico do reino. That's a supernatural economic system. Ele é um sistema econômico sobrenatural. And that economic system does not have downturns. E esse sistema econômico, ele não tem prejuízos, quedas. And we need to learn how to operate in that economic system. Nós precisamos aprender como viver dentro desse sistema econômico. This is a reality. Essa é a realidade. This is not a theological concept. Isso não é um conceito teológico. This is a reality. Isso é uma realidade. Can someone roll those? Alguém pode pegar o rolo de papel e tirar aqui? Vou pedir ajuda aqui no púlpito onde Yeah, just right here. They can just roll it tira out here. as letras para trás. Aqui, ó, põe aqui, ó. Tira a letra para trás, Yeah. para ajudar. Pessoal, tira as letras para trás e põe aqui, ó. So, It's already on the floor. oh, okay. Não precisa tirar. Oh, Não precisa tirar, já está posto. Okay. Ok, tá bom. Pode deixar assim. So, here's another question I have for you. Isso é mais uma pergunta que eu tenho para você. Should you pay suppliers Você poderia pagar fornecedores and e employees empregados if times are tough? se os tempos são difíceis? What's God's opinion on that matter? Qual que é a opinião de Deus a respeito? That's a good question, don't you think? That's a good question. Should you pay the employees or suppliers? Você deveria pagar fornecedores e empregados se o momento está difícil? Isso é uma pergunta boa para fazer. You know, what's God's opinion? Qual que é a opinião de Deus? Because if you're going to function by the economy of God, Porque se você está funcionando pela economia de Deus and it functions supernaturally, e ele funciona de maneira sobrenatural it also functions with the blessing of God. e funciona com as bênçãos de Deus, Well, here's what James chapter 5 verse 4 says então isso é o about que fala that. Tiago 5:4. James says this, Tiago 5 fala isso. to those who have withheld
payment. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos Behold the pay e que vocês retiveram of com the fraude. laborers Estão clamando contra vocês. who mowed your fields, Estão clamando contra vocês. which has been withheld by you. Estão clamando contra vocês. Cries out against you, O lamento dos ceifeiros and the outcry of those who did the harvesting chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. has reached the ears of the Lord Sabaoth. Amém. The Lord Sabaoth. Yeah. The Greek word for Sabaoth, or the Hebrew word for Sabaoth, means Lord of the armies. A palavra grega, Lord of the armies, Sabaoth. a palavra grega para Sabaoth é Senhor dos Exércitos. The Lord of the armies. O Senhor dos Exércitos. The pay that we withhold O salário que você reteve has a sound in the ears of God. tem um som que chega no ouvido de Deus. The cries of the families O clamor das famílias has a sound in the ears of chega God. no ouvidos de Deus. So what if you don't have the money? E o que acontece se você não tem o dinheiro? Because we're talking to a lot of entrepreneurs. Porque a gente está falando com um monte de empreendedor. Amen? Amém? And business as an entrepreneur, E negócio de um empreendedor. and I am what I would call a serial entrepreneur. E eu posso falar que eu sou um empreendedor serial. I've started several businesses is like this. E eu posso dizer que a vida do empreendedor é cheia de altos e baixos. You have times of peak Você tem momentos de picos and times of valleys. e momentos de vales. Now I can also tell you this, E eu também posso te dizer isso, that the spouse que of an entrepreneur, a esposa de um empreendedor, my poor wife, minha pobre esposa, I love living on the edge. eu amo viver no... It does not bother me. Risk does not bother an entrepreneur. Eu amo viver nesse lugar de risco. O risco não incomoda o empreendedor. And my Lord has put me with a woman Mas Deus ele ama viver no limite. Mas Who Deus loves- colocou ele uma esposa who loves security. que ama segurança. Can anybody say amen? Pode alguém aqui Is dizer amém? anybody married like that? Alguém aqui é casado, sabe Yeah. disso? You know what? Você sabe de uma coisa? I have been married to that wonderful woman for 41 years. Eu tô casado com essa maravilhosa esposa fazem 40 anos. She is the best thing that ever happened to me. É a melhor coisa que já poderia ter me acontecido. And I realize the older I get, E eu descobri que quanto mais eu envelheço, the more of a gift she is to my life. mais ela é presente para minha vida, Because she balances me out. porque ela me balanceia. She's not like me. Ela não é igual a mim. She balances me. Ela me equilibra. Amen? Amém? You know what I'm talking about, guys? Vocês entendem o que eu estou falando, caras? All right. Now, I want to speak to all of you who stood. Eu quero falar com todos vocês And I want to give you a prophecy. e eu quero dar uma profecia. Today, Hoje, the Lord says to you Deus diz para você that I am establishing a new Brazilian way. que eu vou estabelecer um novo jeito brasileiro. And I will raise up a generation. E eu vou levantar uma geração. And the new Brazilian way E o novo jeito brasileiro will rest upon their shoulders. estará sobre os meus ombros. The new Brazilian way O novo jeito brasileiro is a way of righteousness. é o jeito de justiça. It is a way of integrity. É o jeito de integridade. It is a way of honor. É o jeito de honra. And it is a way of power. E é o jeito de poder. The old Brazilian way O antigo jeitinho brasileiro is a counterfeit. A counterfeit. está terminando. It is a counterfeit. Está terminando.
And God says, today, E Deus está dizendo, hoje, I will establish a new Brazilian eu way. estou estabelecendo novo jeito brasileiro. Today, in this nation, Hoje, nessa nação, the new Brazilian way novo jeito brasileiro will be known for integrity. será conhecido por integridade. And I will begin the new Brazilian E way eu vou today. começar novo jeito brasileiro hoje. And the Lord says that the new Brazilian way E o Senhor diz que o novo jeito brasileiro is the way that He will express His influence in this nation é o jeito que ele vai expressar a sua influência nessa nação. in the days ahead. Nos dias seguintes, The new Brazilian way. o novo jeito brasileiro. Brazil will be known for its righteousness. O Brasil será conhecido pela sua justiça. Brazil will not be known for its corruption. Brasil não será conhecido pela corrupção. Brazil will be known for its integrity. Brasil será conhecido pela integridade. There will be no easy way. Ele não vai ser conhecido pelo jeito But the fácil. Lord says Mas o Senhor diz that I'm going to rest this new Brazilian way que eu vou fazer esse novo jeito brasileiro on the shoulders of those who are coming. pelos ombros daqueles que estão vindo. And you will move in the days ahead E vocês vão se mover nos into positions of tempos influence. seguintes. Vocês serão movidos para as posições de influência. And you will extend the influence of God in this nation. E vocês vão estender a influência de Deus nessa nação. And you will extend it in government. E vocês vão estender isso ao governo. And you will extend it in politics. Vocês vão estender isso na política. And you will extend it in E business. vocês vão estender isso aos negócios. And the Lord says He will work through you. E Deus diz, eu vou trabalhar através de vocês. And you are going to do a new thing. E vocês vão começar a fazer algo novo. And you will do it based on the shoulders of those who have gone before. E eu vou fazer isso através daqueles que estão vindo. But you will carry a greater anointing Mas vocês vão carregar uma unção poderosa to influence. para influenciar. Gloria a Deus. Now, I had a very long plane ride. My plane was diverted Ok, coming here. It was sent to Buenos Aires. Okay. I was meu very voo tired. ok. Eu tô cansado. Meu voo até aqui Yeah. foi muito longo. When I first arrived, Quando eu cheguei aqui, I was so exhausted. eu estava tão cansado. I fell in bed, Eu deitei na cama, In caí my na cama, hotel room. no hotel, and I immediately started going off to sleep. e eu imediatamente comecei a dormir. And I saw, in my sleep, I saw this scroll of paper. E eu vi no meu sono esse rolo de papel. And the Lord said to me while I was sleeping, E o Senhor me disse enquanto eu estava dormindo: He said, I want all those who are under the age, who are 40 and below, E Deus disse: eu quero que todos aqueles que têm 40 anos ou menos to make a contract with me. que façam contrato comigo. And he said, I've written over 300 contracts. E ele disse: eu já fiz mais de 3.000 contratos. And the one thing I want to explain to you about a contract E uma coisa que eu preciso explicar a respeito de contratos is a contract has obligations from you. que contrato ele coloca obrigações sobre você. But this contract also has obligations for the Lord. Mas esse contrato também traz obrigações para Deus. A contract obligates both parties. Contrato é uma obrigação de duas partes. And in my contract, E no meu contrato, I put my heading like this. eu colocava o título assim. I said, this agreement is a covenant between parties. Esse é um acordo entre as partes. And God is going to make a covenant with you today. E Deus vai fazer essa aliança com você hoje. When you 40 and younger,
Quando você tiver 40 anos ou menos, sign the contract, assinar esse contrato, God will obligate himself as well. Deus também se obriga. And here's what the contract is. E isso é o que é o contrato. You make a commitment, Você se compromete, not to me, não comigo, not to Recre, não com Recri, between you and the Lord. é entre você e o Senhor. And you execute that contract. E você vai executar esse contrato. And here's what you say. E isso é o que ele diz. I will not take a bribe. Isso é o que o contrato vai dizer. Eu não vou receber, não vou fazer suborno, aceitar suborno. As my influence grows in Brazil, Enquanto a minha influência crescer no Brasil, I commit to operate in total integrity. eu me comprometo a operar em integridade completa. I make a commitment Eu me comprometo that I will not allow the culture to change me. que eu não vou permitir que a cultura me mude. I commit to the Lord Eu me comprometo com o Senhor that I will change the culture. que eu vou mudar a cultura. Whatever culture you are in, Não importa a cultura que você esteja inserido. if it is the culture of a business Se é uma cultura de negócio or the culture of a government office ou se é uma cultura dos ambientes de governo or a political office, ou de política, you will not bow the knee to Babylon. você não vai dobrar os seus joelhos para a Babilônia. Amen? Amém? Now, this is between you and God. Isso é entre você e o Senhor. But 40 years old and younger, Mas 40 anos ou menos, if you want to come forward, simply sign your name, se você quiser fazer isso, você vai vir aqui e simplesmente assinar o teu nome. and then Boris and Everson will hold that. Então o Boris e o Everson vão pegar isso And knowing these two men, e sabendo que esses dois homens, they will pray over it. eles vão orar sobre isso. Amen? Amém? So I'm just going to simply ask you. Just simply ask. Então simplesmente pergunte. If you want to sign that contract with the Lord, Se você assinar esse contrato com Deus, come forward, vem até a frente, sign your name, and go assine back to seu your nome seat. e volte para o seu lugar. I saw this. I was asleep. I saw this. It's strong. It's powerful. It was not meant for me. I never. You did great. You and I are great too. I think you're I great. need to say that I would like to do it. Good. Yeah, but it was not planned. Yes, it was. The Lord planned it. Yeah, I know. Yeah. Whenever puderem, you sign your name, Venham pelo corredor central e saiam pelas laterais para a gente poder dar vazão e colocar rápido. Uau. É simplesmente assinar o nome, não precisa escrever, somente vem, assina e volta para o seu lugar. Vem pelo corredor central e volta pelas laterais. Pode. remember when you sign this contract, both parties are obligated. Se lembre, enquanto você assina esse contrato, que as duas partes se colocam em obrigação. I ask him to play Okay. when they Okay. Okay. Yeah, we change it. Sorry. No, it's no problem. I was looking for it. While you're coming, Por que você está vindo? remember there's people who need to know the Lord Jesus today. Saiba que as pessoas precisam saber de Jesus hoje.
Don't walk out of here Não venha até aqui without meeting with the Lord. sem entender isso do Senhor. Also, I have a couple of books over here, Tem alguns livros aqui do lado. and I think I have signed all of them. Eu acho que eu assinei todos eles. So if you want to pick one up, Se you você can. quiser ter um deles, eu pessoalmente recomendo os dois. Wow. Thank you, Father. I keep looking for that time to time. I can tell you an amazing story about what happened when I went to Vietnam. And he gave me this picture of this man.
One thing I have learned about God. Uma coisa que eu aprendi sobre Deus. He does not sanitize something that is corrupt. Ele não higieniza algo que está corrompido. He doesn't take something that is corrupt and make it holy. Ele não pega algo que está corrompido e faz santo. When I talk about the new Brazilian way, Quando eu falo do novo jeito brasileiro, it is because God is doing something new. é porque Deus está fazendo algo novo. And in the years ahead, E nos próximos anos, you will be known for the new Brazilian way. vocês serão conhecidos pelo novo jeito brasileiro. Amen. Amém. Do not tolerate Não tolerem the old Brazilian way. o antigo jeitinho brasileiro. Don't make room in your life for the old Brazilian way. Não permitam na sua vida lugar para o antigo jeitinho brasileiro. God does new things. Deus fará coisas novas. He creates where there is nothing. Ele cria do nada. And He is doing something new today. E Ele está fazendo algo novo hoje. And in the years ahead, E nos anos seguintes, you will carry it throughout the nation. vocês irão às nações. That is a promise from God. Isso é uma promessa de Deus. Amen. Amém.